Oi pessoal, aqui é Tarsila Landim do canal Tudo com Excel e na aula de hoje nós vamos ver aí um outro modelo, de cronograma automático, agora com tabelas dinâmicas. Então vai ser esse projetinho aqui que nós vamos aprender, tá? E se você quer aprender esse projeto comigo junto com o material que eu vou estar utilizando, basta você se tornar aí membro da comunidade Tudo com Excel. O link vai estar aqui fixado, tá? Também tá na descrição aqui do vídeo. E aí, se tornando membro, você vai entrar lá dentro da nossa comunidade no Hotmart. E aí você vai ter a lista, com todas as aulas que tem aqui no canal. Basta encontrar então essa aula e você vai ter acesso tanto ao arquivo inicial, que tem aí a base de dados em que nós vamos começar a trabalhar, como também o arquivo final, tá? Como vai ficar até o final da aula. Beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, tá? E se inscreva também para poder receber novas aulas que vão sair aqui no canal, beleza? E só um lembrete, essa aula aqui, ela foi escolhida, esse projeto foi escolhido lá dentro da nossa comunidade no Telegram, tá? Então, se você tem interesse também de participar da escolha dos próximos projetos, mandar sugestões de projetos também, entra lá no Telegram, t.me/tudo com Excel, beleza? E você pode participar aí tranquilamente das nossas enquetes. Então, bora pra aula, gente! Dando início, então, ao nosso projeto, novamente, quem quiser acompanhar a aula comigo desde o iniciozinho com a minha base de dados, tá? Ela tá disponível aos membros da comunidade Tudo com Excel. O link tá aqui fixado, e também tá na descrição do vídeo. E bom, o que a gente tem aqui, então, nessa base que eu preparei para vocês? Nós temos aqui uma primeira variável, chamada ID, que é de identificador, que é a nossa chave primária, que torna único cada registro. Temos o nome do solicitante, o nome da pessoa que solicitou essa atividade. Isso aqui, na verdade, vai ser para a gente controlar, o cronograma de atividades para uma determinada área, tá? O setor dessa solicitação, a atividade, tá? Eu coloquei umas atividades só numeradas, então tudo com dados bem fictícios mesmo, só para a gente poder montar aqui fins de estudo, tá? O nome do responsável, que é quem fez a solicitação, a data de início, quando foi feita a solicitação. Aqui eu deixei uma coluna em branco para a gente montar juntos com o prazo de entrega, tá bom? Aqui é a data efetiva que foi feita a entrega, porque o prazo é, digamos, o esperado, quando a gente espera entregar. Agora, quando realmente foi efetivamente feita a entrega, eu coloquei nessa coluna aqui. Aqui é um controle de atraso, tá? Que nós vamos montar juntos, quantos dias está atrasado para a entrega desse projeto. O status, eu coloquei 3 status para a gente poder trabalhar nessa aula: pendente, atrasado e entregue. Mês e ano aqui que vai ajudar com a gente nos gráficos, tá certo? Bom, primeira coisa aqui que a gente vai fazer de tratativa... Não, antes ainda, deixa eu só apresentar para vocês essa outra aba aqui, ó, listas. Que eu coloquei 2 listinhas, tá? Uma que é de atividades, nós temos aqui, ó, da atividade 1 até a atividade 116. E eu coloquei aqui para a gente poder ter também a quantidade de dias úteis, que é o prazo para cada uma dessas atividades, tá? Então, por exemplo, a atividade 1 tem 61 dias úteis para a pessoa poder entregar, atividade 2, 76 dias úteis, tá? E essa segunda lista aqui é o nome dos nossos responsáveis, dos nossos colaboradores responsáveis por atender essas demandas, com as suas respectivas fotos, tá? Essas fotos aqui eu tirei tudo do banco de imagens da própria Microsoft, tá? Não tem problema. Todas elas estão com fundo transparente, tá? E o que eu fiz foi um corte, depois eu vou inserir uma foto aqui junto com vocês para vocês verem como é que ficaria isso, mas eu só recortei para poder caber aqui no espaço da célula, tá bom? Bem, então vamos iniciar os trabalhos agora que eu já apresentei para vocês o arquivo. Primeira coisa que eu quero que vocês sempre façam nas bases de dados de vocês, é transformar em tabela, formatar como tabela, porque isso vai deixar tudo mais automatizado, principalmente quando a gente for trabalhar com tabelas dinâmicas,
tá legal? Porque quando a gente transforma em tabela, ela vira uma unidade, né? Ela vira, por exemplo, a tabela 1. E aí, toda vez que a gente referenciar essa base de dados, a gente vai referenciar a tabela 1, independentemente de quantas linhas ela venha a se modificar com o tempo, né? Se vocês forem adicionar, tirar linhas ou adicionar e tirar colunas, sempre vai ser referenciar a tabela 1. O que não acontece quando a gente mexe com essas células que não estão formatadas como tabela, né? Porque aí fica sempre com relação ao intervalo. Então, se o intervalo muda, toda hora você tem que ficar alterando a sua fonte de dados. E isso pode ser que depois culmine em algum problema para você, né? De desatenção. Às vezes você cresceu a sua base e esqueceu de alterar a fonte de dados e aí os dados não vão ser computados corretamente. Então, o primeiro passo que eu acho fundamental para quando a gente trabalha, né, dentro do Excel com essas bases de dados, principalmente, né, quando a gente trabalha com tabelas dinâmicas, é formatar como tabela. E antes de formatar como tabela, dê só uma checada para ver se você não pulou nenhuma coluna, né, que nenhuma coluna esteja sem o cabeçalho, né, que esteja uma coluna às vezes toda em branca, ou linha em branco, tá? Lembrando que em base de dados a gente não pula linha, tá, gente? Não vem aqui e pula uma linha. Não faça isso nunca, tá? Deixe a sua base de dados bem consolidada, bem organizada, tá bom? A nossa base de dados está com 1.558 registros, tá? Eu coloquei uma basezinha interessante aí para vocês, tá? E uma prática também que eu costumo ter é iniciar as minhas bases de dados a partir da célula da linha 2, tá? Porque eu sempre deixo a linha 1 aqui, ó, para poder trabalhar o cabeçalho, tá? O menu, onde eu coloco a logo, o título, tá? Eu gosto sempre de pular a primeira linha aí da minha planilha, ok? Então, a minha aqui eu não pulei nenhuma linha, também não pulei nenhuma coluna. Dessa forma já tá adequada aí pra gente formatar como tabela. Como já tá bem consolidada, eu não tô pulando nenhuma linha nem nenhuma coluna, não preciso selecionar toda a minha base de dados, posso selecionar somente uma célula. Venho aqui, ó, na guia página inicial, tá? Aqui, ó, no grupo estilos, nós temos a ferramenta formatar como tabela, e aí você pode escolher aí o melhor formato para vocês, tá? Para base de dados, normalmente eu indico essas que tem as linhas alternadas, porque facilita, né, na visualização da informação, já que tem muita informação, né? Tem bases de dados que são gigantescas, a gente deixa esse linha sim, linha não, para a gente poder, então, organizar a nossa visão, tá? Então, eu vou escolher um aqui, vou deixar, por exemplo, esse daqui tá bom para mim. Tá? Dá uma checada, né, para ver se pegou certinho aqui, ó. Você pode acompanhar por essa marca tracejada verde se pegou certinho e sempre marque essa opção, minha tabela tem cabeçalhos, tá? Porque é interessante que vocês coloquem os cabeçalhos já para deixar tudo bonitinho. E se você não marcar isso aqui, ele vai criar uma linha de cabeçalho, então vai estar errado. Então, marque aqui, deixe essa opção marcada, dá um OK e ele já vai formatar tudo para você, tá bom? Vocês vão ver que assim que vocês formatarem como tabela, vai aparecer uma guia nova, que é o design da tabela. Ah, professor, o meu não tá aparecendo, ó. Aqui não tá aparecendo porque não tá com uma tabela selecionada. Ao clicar na tabela, ele já aparece, tá? Tem várias opções aqui que vocês podem escolher de mostrar ou não. E também tem aqui a opção de vocês colocarem o nome dessa tabela. E eu posso mudar aqui, por exemplo, para colocar um B maiúsculo de base, né? E aí aqui eu vou colocar de, sei lá, solicitações, tá bom? Então, aí a nossa tabela já mudou de nome, agora se chama B_solicitações, certo? Bom, uma outra coisa aqui que eu acho interessante também para trabalhar aqui com as bases de dados é congelar aqui para pelo menos aparecer sempre a primeira linha do cabeçalho e a primeira linha com o cabeçalho da planilha, né, com o título da planilha e tudo, e a linha de cabeçalhos também da tabela. Então, eu gosto de congelar aqui a partir da linha 3, tá? Como nenhuma coluna eu quero deixar congelado, eu vou selecionar a célula A3, tá? Sempre lembrando que o congelar vai congelar sempre o que estiver acima da célula selecionada e à esquerda da célula selecionada, tá bom? Então, como eu quero congelar as linhas 1 e 2, eu vou selecionar a linha 3, tá? Porque ele vai congelar tudo que estiver acima. Então, selecionei aqui a célula A3, vou aqui na guia Exibir, no grupo Janela, e tem aqui a ferramenta Congelar Painéis. Eu clico aqui em Congelar Painéis e pronto, ó. Fica fixo aí para mim o cabeçalho, tá? Sempre visível. Bom,
Vamos já dar uma olhada agora o que a gente vai modificar da nossa base de dados. Primeiro, eu já quero ajustar essas datas, tá? Porque, olha só, elas estão no formato geral, tá? Para vocês verem qual formato que tá, é só vocês virem na página inicial, no grupo número e dar uma olhadinha no que tá aqui, ó. Ele vai mostrar para vocês qual é o formato que tá mostrando, tá? Se tiver como geral, ele tá mostrando exatamente o que o Excel está enxergando, tá? No caso, as datas nada mais são do que números, né? Números seriados. Lembrando que o número 1, que seria o primeiro dia do Excel, é o dia 1/1 de 1900. Então, a partir dessa data, ele vai aí somando até chegar na nossa data atual. Então, tô aqui, né, com esses meus números de série. Então, para eu ver qual é a data real, eu vou vir aqui, ó, nesses formatos e vou escolher data abreviada. E aí, ele vai me mostrar, então, no formato de data. Tá bom? Eu vou fazer isso para essas 3 colunas. Caso você não tenha costume de trabalhar com esse formatado como tabela, quando vocês quiserem selecionar uma coluna inteira de uma tabela, posiciona o seu mouse, ó, na parte superior. Deixa eu aumentar um pouco aqui esse zoom, ó. Posicione o seu mouse nessa área aqui, ó, superior do seu cabeçalho, que a sua seta vai ficar preta. Tá vendo? Quando ela estiver preta, é só clicar que ele seleciona toda a coluna, tá bem? Sem selecionar coisas fora da nossa tabela. Feito isso, então, vou mandar de novo formatar aqui como data abreviada e aí essas 3 colunas ele já vai deixar nesse formato de data abreviada. Ok? Esses outros aqui eu não vou mexer por enquanto. Agora, nós vamos preencher aqui o prazo. Bom, então aqui para a gente saber então a questão do prazo, né, de entrega, tudo vai depender da atividade, né? Porque como eu mostrei para vocês aqui em listas, cada atividade tem o seu prazo, né? A quantidade de dias úteis para a entrega. Então, para a gente primeiramente saber quantos dias úteis são para cada atividade, nós podemos usar aí várias funções de localização. Nós podemos usar o PROC-V, o índice com o CORRESP, até um desloque também com o CORRESP. Então, tem várias funções que nós podemos usar. Vou usar com vocês aqui a que eu considero a mais simples, que é o PROC-V, tá? Que dá para ser utilizada aqui nessa situação, porque o nome que nós vamos procurar, que é o nome da atividade, está aqui à esquerda da informação que nós vamos buscar, né? A atividade ela vai estar aqui na primeira coluna da tabela, enquanto que a quantidade de dias úteis vai estar aí à sua direita, tá? No caso aqui na segunda coluna da tabela. E, gente, essa quantidade de colunas nada tem a ver com a coluna A e B, tanto que se eu inserir aqui uma coluna a mais, ó, só para não ser a primeira coluna da planilha, né? Então, aqui o nome da atividade está na primeira coluna da nossa seleção da nossa tabela, tá certo? Então, vamos montar juntos aqui, primeiramente, uma função para trazer essa quantidade de dias úteis. Então, eu vou usar aqui a função PROC-V, tá? E aí, você terminou de escrever a função, abre o parênteses, ok? E a primeira coisa que ele te pergunta, então, o que você está buscando? Eu estou buscando a atividade 102, então eu vou clicar aqui na célula. Veja que aqui ele colocou @atividade, tá? Esse tipo de referência é uma referência de tabela, que ele está referenciando aqui a um registro, né, da coluna atividade, né, que tem como cabeçalho a atividade, ok? Ponto e vírgula, então eu já falei para ele o que eu estou procurando, coloco ponto e vírgula, agora ele vai me perguntar aonde ele quer procurar isso, tá? Então, já marquei aqui que eu quero procurar a atividade, ponto e vírgula, aonde, vou lá em listas e vou marcar aqui, então, a minha tabela que tem as atividades. Como eu já mostrei para vocês, vocês podem posicionar o mouse aqui, ó, na parte superior da sua célula, tá? No meu caso aqui de atividades, e aí eu vou arrastar para o lado para selecionar as 2 colunas, tá? Ele já escreveu aqui para mim que vai procurar então na tabela 2, ponto e vírgula, de qual coluna que eu quero que traga a informação. Lembrando que a primeira coluna, então, no caso é atividades, essa aqui, no caso, é a segunda coluna. Então, o número índice da coluna eu vou colocar 2. Se estivesse na coluna 10, eu iria contar, né? 1, 2, 3 até o 10 e falar, não, então é 10, tá certo? Ponto e vírgula. Aí agora ele quer saber se a gente quer procurar exatamente por atividade 102, né? Que foi o nomezinho que eu marquei lá, ou se pode ser algo aproximado.
O aproximado aqui do Excel, ele não funciona bem para textos, tá? Não dá para entender muito bem a lógica do que é aproximado pelo texto. Então, 99% dos casos, a gente vai procurar como exato, né? Que é o valor verdadeiro, ok? Vocês podem clicar 2 vezes aqui, verdadeiro ou não, desculpa, falso. Eita, Tarsila. É o falso, então vocês podem clicar 2 vezes aqui para ele escrever falso, ou uma prática muito que a gente tem muito aqui no Excel é colocar o valor 0 para quando é falso, tá? Porque fica mais rápido de digitar. Prontinho. Aqui a gente já informou tudo que a gente precisa informar, o que nós estamos procurando, onde, qual coluna trazer e que a gente quer o resultado exato. Vou dar um Enter aqui e veja que estão uns números meio estranhos, né? 16/3/1900 foi porque a gente formatou como data, tá? Eu só vou tirar aqui rapidamente, só pra gente poder ver os números mesmo, vou deixar como geral, ó. Então, esse daqui, por exemplo, é de 76 dias úteis, esse aqui é de 61 dias úteis, 112 dias úteis. Então, ele foi procurando cada uma dessas atividades e trazendo aqui o prazo dentro daquela nossa tabela. Tá certo, gente? E veja que interessante, a gente digitou a fórmula somente na primeira célula, ele automaticamente já jogou para as demais, porque estamos formatados como tabela. E na tabela, nós temos o que é chamado de coluna calculada, tá? Então, o cálculo que vocês fizerem em uma célula, ele vai jogar para a restante, ok? Então, bom, a gente já sabe a quantidade de dias úteis, mas aqui a gente quer saber o prazo mesmo, né? A data de entrega que está prevista. Então, para isso, nós precisamos utilizar uma função que calcule a quantidade de dias úteis, a quantidade de dias úteis não, qual seria a data a partir de uma quantidade X de dias úteis, né? Partindo aí de uma data inicial. E para isso, nós temos a função dia trabalho, tá bom? Ó, dia trabalho tá aqui, é tudo junto, tá? Ó, dia trabalho. Quando eu cliquei 2 vezes, ele automaticamente já colocou para mim aqui a função. A tecla Tab também vai te ajudar nisso, tá? Seleciona aí com o teclado, né, com a setinha, e pode apertar o Tab que ele seleciona para vocês. Então, dia trabalho, ela vai perguntar para você qual é a data inicial, e nós temos aqui do lado, que é a data início. Ponto e vírgula, ele quer saber a quantidade, então, de dias úteis, né, que você quer, então, somar a essa data inicial. E aí, a nossa função proc v já está dando esta resposta, ok? Ponto e vírgula, opa, coloquei um ponto aqui sem querer, ponto e vírgula. Agora, você pode informar para ele caso você tenha aí feriados, né? Porque aqui ele está desconsiderando só finais de semana. Mas aí, caso você queira também desconsiderar os feriados, você pode montar essa listinha com todas as datas que são consideradas feriados, tá? E aí você seleciona e deixa aqui marcada em feriados, essa seleção toda. No meu caso, eu não vou trabalhar com feriados, vou tirar esse ponto e vírgula aqui, então, e já vou fechar com o meu parênteses. Ah, professora, mas tá lá na função dizendo que precisa de feriados. Toda vez que um argumento, né, vocês estão vendo aqui, ó, o argumento dessa função estiver entre colchetes, ela é optativa. Então, você pode ou não informar. No meu caso aqui, eu não quero informar. Tá certo? Bom, tá vendo? Voltou com aquela numeração. Então, para voltar para formatos de data, vamos selecionar tudo e data abreviada. Tá? Vou dar um duplo clique aqui, ó, para ajustar a coluna bonitinho, para não ficar aquele espação. E pronto, nós já temos aqui, então, qual que seria a data mesmo de entrega prevista. Mas veja, ó, que muitas vezes não vai condizer, né, com a entrega feita, e tudo bem. O que eu quero apontar aqui com vocês, e que é a função que nós vamos criar agora para atraso, é que eu só vou realmente mostrar quando houve atraso, quando ainda não tiver sido entregue. Depois de entregue, eu vou considerar só como entregue e não vou prestar muita atenção no atraso. Mas, para o que está pendente ainda de entrega, ó, por exemplo, isso aqui está pendente de entrega. Então, eu quero saber se está tendo atraso ou não. Hoje é dia 15 de agosto, então, por exemplo, dia 17 ainda não estaria em atraso ainda, né? Porque a gente está aqui, ó, para entregar até depois da manhã, então ainda tá aí tranquilo. Então eu quero verificar, ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, era para ter sido entregue dia 25 de julho, então já houve atraso, então eu já quero começar a computar esses dias de atraso,
tá certo? E aí, para isso, nós vamos usar a função se. Deixa eu aumentar aqui já pra gente montar juntos, tá? A função se. E pra gente montar juntos com calma a função se, que às vezes gera confusão no entendimento, que ela é um pouquinho mais, não vou dizer complexa, mas como é uma função de lógica, né, a gente precisa entender a lógica da função para poder criá-la da melhor forma possível. Preparei aqui uma apresentaçãozinha para explicar para vocês, então, o meu raciocínio aqui nesta função. Então, vamos lá. Então, para calcular o atraso. Primeiramente, eu coloquei aqui a gente fazer a seguinte pergunta. A entrega, ela já foi feita? Quer dizer o quê? Aquela célula onde está a data de entrega, ela está diferente de vazio, quer dizer, ela está preenchida, né? Como que a gente fala isso? Tá preenchida, tá diferente de vazio. A gente usa o símbolo, né, do menor e do maior, ok? Menor e maior, abre e fecha aspas. Aí o abre e fecha aspas seria o vazio e o símbolozinho, né, do menor maior é o símbolo de diferente. Então, se a entrega tá diferente de vazio, quer dizer, ela está preenchida. Se sim, então o atraso vai ser igual a 0, que nem eu falei para vocês. A gente está aqui verificando só o atraso do que ainda não foi entregue, tá? Então, se foi entregue, né, se isso aqui bateu, né, ela está preenchida, então automaticamente o valor do atraso vai ser 0. E se não? Se não, quer dizer só até agora o quê? Que a célula está em branco, então não foi entregue ainda. Então, ela pode estar em atraso ou não. Então, eu vou fazer agora, então, no caso de não, vou fazer uma segunda pergunta para ele. O prazo de entrega tá no futuro? Quer dizer, ainda não ocorreu? Não é hoje? Então, como é que eu vou perguntar se ele tá lá no futuro? Quer dizer que ele pode estar acontecendo amanhã ou depois da manhã, né? Porque se tiver pro futuro, ainda não tem atraso, né, gente? Se o prazo tá para amanhã, depois da manhã, pro final do ano, ainda não rolou atraso. Mas se tá para hoje ou anteriormente, é porque já começa a ter algum atraso aí. Então, o prazo, ele tá no futuro? Como é que eu pergunto isso? Se o prazo é maior ou igual a hoje. Aqui no caso eu coloquei o hoje também como se ainda tá no futuro. Por quê? Porque se tá a entrega para hoje, ainda não houve atraso, né? Porque eu ainda posso, não terminou meu expediente, ainda posso entregar o projeto. Mas se começar a ser anteriormente a hoje, aí já começa a ter atraso. Tá? Então, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Se a data que tá lá no prazo é maior ou igual a hoje. Se for maior ou igual a hoje, se tá para hoje ou para amanhã ou para depois da manhã, então se a resposta for sim, o atraso ainda é 0. Ok? E aí sim, se for não, quer dizer que ela tá para ontem ou antes de ontem, aí houve atraso, e aí eu vou fazer o cálculo então dos dias de atraso. Como que vai ser esse cálculo? Vai ser a data de hoje menos a data que estava prevista lá no prazo, tá? Aí sim eu vou começar a ter o meu atraso, sendo que esse atraso eu tô calculando em dias corridos, tá? Não só em dias úteis. Bom, então vamos voltar à nossa planilha e vamos então passar esse raciocínio, tá? Dessas duas perguntas, com todas essas respostas lá para a função. Vamos montar juntos agora a função se. Então, já aqui no nosso Excel, como é que a gente vai montar então a função? Vai ser igual se, tá? Então, a primeira condição que nós vamos fazer, o primeiro teste lógico que nós vamos testar é o quê? A célula de entrega, ela está preenchida? Como é que a gente faz isso? Se essa célula aqui, no caso, ó, que é a H3, né? Então, se entrega é diferente, ó, menor e maior de vazio. Abre e fecha aspas. Ponto e vírgula, aí ele vai falar, beleza, se esse teste é verdadeiro, o que eu mostro? Vamos mostrar 0, né? 0 atraso. Se não, aí a gente vai fazer aquele segundo teste lógico, que é o quê? Saber se a data está no futuro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Se, para fazer o teste, né? Se o quê? O prazo, tá? O prazo é maior ou igual a hoje. Gente, como que puxa a data de hoje? Toda vez que vocês quiserem usar a data de hoje no Excel, como é que você faz? Você vai usar a função hoje, tá? Super simples, escreve hoje, abre e fecha parênteses, ó. Tá? Ela é uma função que nem precisa de argumento nenhum dentro dela, tá bom? Porque ela só vai puxar a data mesmo, então não precisa de nenhum argumento. Então, estamos vendo se o prazo, né, se essa data que tá aqui, ela é maior ou igual a hoje.
ponto e vírgula. Se for, Tarsila, quer dizer que ela está no futuro, então não houve atraso ainda. Mas, se não for, nós vamos fazer aquele cálculo, que é o hoje, né, a data de hoje, menos essa data do prazo. Beleza, terminamos. Vamos fechar aqui a nossa função. Fechamos, presta atenção nas cores, tá? Ó, porque o parênteses vermelho é da função se. Então, a gente fechou essa primeira função se. Agora, vamos fechar essa outra aqui, que o parênteses dela é preto. Prontinho, fechamos, tá? Já demos a condição se for verdadeiro e também se for falso, que virou isso tudo aqui. Prontinho, vamos dar um Enter. Esse começo vai dar tudo zero, por quê? Porque já houve entrega, tá? Então, vamos descer lá pra gente ver aqueles últimos lá que estão sem data. Ó, esse aqui tá sem data de entrega. Era pra ter sido entregue no dia 5 de julho. Olha, já tem 41 dias que tá em atraso, ok? Esse daqui, ó, era para ser entregue no dia 31 de julho, então já tem 15 dias que tá em atraso. Deixa eu ver um aqui que esteja aqui, ó. Esse aqui é para ser entregue no dia 5 de setembro, então ainda não houve atraso, então tá 0 dias de atraso. Tá bom? Então, ele já deu um cálculo aqui para todo mundo, beleza? Vou dar um duplo clique aqui, ó, no cantinho, só pra gente poder, então, ajustar a largura aqui da coluna. E agora vamos falar dos status. Então, como eu falei para vocês anteriormente, eu coloquei 3 status, tá? Que é o status de entregue, para esses aqui que já tem data de entrega, tá? Eles são entregue. Nós temos o de pendente, que é o caso quando não houve atraso ainda, mas ainda também não foi entregue, tá? E temos o status de atrasado, que é os que não houve entrega e tem aí dias de atraso. Tá? Então, vamos montar novamente, eu vou usar a função se, então, de novo, vou mostrar para vocês o raciocínio lá na apresentação. Bom, então, para preencher o status, né, o primeiro teste que a gente vai fazer é, a entrega já foi feita? Né? A gente já fez lá a entrega, quer dizer, a entrega está diferente de vazio? Ficou bem parecido com o de atraso, né? Mas é a primeira pergunta que eu fiz aqui também. A entrega já foi feita? Porque se ela já foi entregue, gente, então o status já é entregue. Então o status vai ser igual a entregue. E se não for entregue, ela ainda pode ser atrasada e pendente, tá? Então, se não, a gente ainda vai fazer um outro teste. Esse outro teste vai ser assim. Houve atraso? Quer dizer o quê? Aquela coluna que nós acabamos de preencher ali de atraso, ela é maior ou igual a 1, ou ela é maior do que 0, né? Então, se ela for maior ou igual a 1, é porque já houve atraso. Então, se sim, ele já está com status de atrasado. Se não, só sobrou o status de pendente, tá? Esse é bem simplesinho, vamos montar lá juntos. Bom, então aqui no Excel, vamos aqui em status, vou colocar igual. Então, eu vou colocar se... Vamos fazer o primeiro teste, quer saber o quê? Se foi entregue ou não. Então, se essa célula aqui de entrega for diferente de vazio, ponto e vírgula, qual que vai ser o status? Lembrando, eu vou entrar com texto aqui. Quando eu entro com texto, eu tenho que escrever o texto entre aspas, tá bom? Então, se já foi entregue, né, quer dizer que a célula está preenchida, eu vou colocar o status de entregue. Ponto e vírgula. Se não... na verdade, eu acho que eu vou colocar... Eu acho que eu vou colocar normal, assim, sem ser tudo maiúsculo. Acho que vai ficar melhor no final. Tá? Entregue. Se não, podem ainda ser atrasado ou pendente. Então, eu vou colocar um novo se aqui. Então, qual vai ser o próximo teste que ele vai fazer? Se houve atraso ou não. Então, se essa célula de atraso é maior ou igual a 1. Ponto e vírgula. Se isso for verdadeiro, qual vai ser o status? Atrasado. Lembrando de colocar entre aspas, hein? Se tirar as aspas, ele vai ficar tentando achar uma função chamada atrasado, não vai achar e vai dar erro de nome, tá? Então, lembra, se você for entrar com um texto que não seja uma função, né? Coloca as aspas. Então, colocamos aqui as aspas, atrasado. E se não for, só sobrou o quê? O pendente. Beleza? Deixa, ó, dá um print aí, dá um pause, olha com calma a função, tá? Fechei o primeiro se, que é o se vermelhinho. Agora eu vou fechar o segundo se preto. Prontinho. Então, todo mundo aqui desse primeiro tá entregue. As aqui embaixo a gente já começa a ver, ó, uns atrasados, uns pendentes. Tá bom? Ok. Então, agora a gente já preencheu aqui o status. Vou dar um duplo clique aqui pra gente já ajustar bonitinho. Mês.
No meu caso aqui, como eu vou trabalhar com alguns gráficos que vão ficar com a parte do rótulo muito pequena, eu acho que o melhor jeito aqui de trabalhar com mês é com 2 dígitos, tá? Porque se ficar só um dígito vai ficar 1, 2, aí pode bagunçar na mente da pessoa. Então 2 dígitos, 01, 02, 03, eu acho que fica melhor, né? Eu acho que é o jeito mais curto de trabalhar o mês sem que afete, né, a visualização da pessoa. Porque às vezes se vocês usarem o nome completo do mês ou com 3 dígitos, fica meio grande, tá? Então vai depender tudo do espaço que vocês estão trabalhando. O meu aqui eu coloquei um espaço muito pequeno pro gráfico, então eu achei melhor trabalhar com o mês com 2 dígitos. Então como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou escrever igual, tá? Texto, eu vou usar a função texto, porque a função texto tem a vantagem de manipular o formato que está sendo apresentado uma informação. E aí ele vai perguntar qual é o valor no meu caso é a data, tá? Aqui, esse ano e mês, eu vou fazer tudo baseado na data de início, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, na data de início, ponto e vírgula, qual é o formato? Formato sempre entre aspas, tá? Formato, então eu vou abrir aqui aspas, 00, fechei. A função texto é uma função muito rica, tá? Principalmente pela questão dos formatos, tem muitos formatos para serem explorados e eu tenho uma aula só sobre praticamente essa função, que é sobre textos automáticos, e eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês, tá bom? Caso vocês tenham interesse aí nessa função texto. Vou dar um enter e aí ele já trouxe para mim aí esses números. Opa, 00 não, desculpa, gente, não é o formato 00, é o formato MM, porque ele vai trazer o mês com 2 dígitos, tá? Prontinho, já trouxe o mês aí com 2 dígitos. E para a função ano, eu posso usar a função texto, tá? O ano, o formato dele é AAA, mas tem uma função ainda mais simples que é a função ano, tá? Opa, esqueci o igual. Igual ano. Eita, peraí. Igual ano. Abre parênteses. E aí você seleciona a data de onde você quer que traga o ano. No meu caso, eu vou colocar a célula aqui da data de início. Tá? Só isso, é só informar a data. Deu um enter, ele já trouxe para mim, então, aqui o ano de 2023. Eu também tenho dados de 2022. Tá bom? E aí, aqui nessa aula, nós já finalizamos a nossa parte da base de dados. Ok? E aí, agora a gente vai para a próxima aula. Bom, galera, então finalizamos aí toda a parte, né, da estruturação da nossa base de dados. E na próxima aula, nós vamos aí montar todas as análises para o nosso painel. Tá legal? Se você gostou dessa aula e quer continuar aí acompanhando esse projeto junto comigo, deixa o seu like, se inscreva, tá, aqui no canal. E caso queira se aprofundar ainda mais nesse mundo de dashboards comigo, não deixe de aproveitar a oportunidade que está tendo de 50% no meu curso de dashboards em Excel, tá? Que além de toda a parte teórica que eu ensino passo a passo que eu utilizo em todos os meus projetos, eu também vou te dar aí 6 projetos completos, tá? Ensinar a montar esses 6 projetos incríveis para você já começar a construir o seu portfólio e até começar a trabalhar com essa elaboração de dashboards em Excel. Legal, gente? Então, até a próxima aula!